Ô, minha amiga, vamos iniciar essa semana enfrentando de frente mesmo, encarando de frente aquele nosso velho e mais novo problema, que é, segundo dizem as mulheres por aí, o tema das mulheres nos anos 90, não é? Nesse final de século nós estamos discutindo a nossa menopausa, ou se você quiser ser mais exata, o nosso climatério, né? Porque menopausa, segundo os técnicos, é apenas a nossa última menstruação. E aí a gente entra numa fase da vida que nem sempre é bem entendida. Então eu fui buscar uma pessoa que entende bastante do assunto para a gente poder conversar mais, conseguir encarar isso bem e entender realmente o que está acontecendo. Estou aqui com o Dr. Nilson Roberto de Mello. O Dr. Nilson, para você ter uma ideia, ele é assistente doutor da Clínica de Ginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É vice-presidente da Federação Latino-Americana de Sociedades de Climatério e Menopausa. E é diretor da Sociedade Brasileira de Climatério. E é diretor também do Instituto de Saúde e Bem-Estar da Mulher. E ainda fez o prefácio do livro, esse livrinho aqui, né, da Sumos, Está Quente Aqui ou Sou Eu? Olha, esse livro é divertidíssimo, viu, minha amiga? Eu já li, rolei de rir, encarei com muito bom humor a menopausa, lendo essa experiência dessa mulher americana, mas que tem tudo a ver com a gente, porque nós somos iguais no mundo todo. Doutor Nilson, primeiro, muito obrigada pela sua presença aqui no Condição de Mulher, e eu quero que o senhor me diga uma coisa, menopausa é doença ou não é doença? Primeiro, é um prazer estar aqui e principalmente talvez esclarecer algumas dúvidas, ou muitas são as dúvidas nessa área. Eu acho que você começou com uma pergunta que inclusive divide os médicos, mas que no entanto não se tem dúvidas. Menopausa, no meu ponto de vista, é uma endocrinopatia. O que quer dizer isso? Uma doença endócrina. O ovário entra em falência, ele não produz os hormônios que dão a feminilidade à mulher, e qual é a consequência disso? Ondas de calor, irritabilidade, nervosismo, esquecimento, insônia, sono entrecortado, acorda de madrugada, aí não tem um programa como o seu, para ela se divertir, para ela se distrair. Depois de alguns meses, vem alguns outros sintomas desagradáveis, como por exemplo, a pele fica mais seca, perde o viço, enruga-se com mais facilidade, a vagina fica mais seca e por ficar mais seca vem a dor no relacionamento sexual, ela começa a fugir do marido, começa a ter problemas da sexualidade, quando tem a dor, quando tem a relação é difícil para ela suportar, problemas urinários e infelizmente para a mulher, dois grandes problemas que são silenciosos, que quando se manifestam já é tarde. Doença cardiovascular, e o que eu estou querendo dizer com doença cardiovascular? Infarto do miocárdio, derrame cerebral, aumento de pressão e osteoporose, que significa enfraquecimento ósseo, e a consequência natural do enfraquecimento ósseo é a fratura. Portanto, se a falta de hormônio pode acarretar isso, para mim, na minha ótica, é uma doença. E não é apenas na minha ótica. A Sociedade Internacional de Menopausa estabelece que realmente é uma doença. Então, mas quando ela acontece com as mulheres, ela obrigatoriamente acontece? Eu vou obrigatoriamente passar por tudo isso? Infelizmente, é duro falar, mas vai. Porque a menopausa, quer dizer, a falência do ovário, o ovário não produzir hormônios, é um evento natural. Assim como a mulher tem a primeira menstruação, ela vai ter a sua menopausa. Agora, as consequências da menopausa é que não são naturais. Né? Não é natural ter um infarto, não é natural ter um derrame. Qual é a incidência de osteoporose na mulher na pós-menopausa? 25%. E a doença cardiovascular é muito mais incidente ainda. O que o médico deve fazer ou o que a mulher deve fazer? Deve evitar, deve fazer a prevenção. E a prevenção consta de algumas coisas, eu diria um tripé, que seria uma dieta alimentar, que nós podemos depois falar sobre isso, a atividade física e uma reposição hormonal adequada a cada mulher. Não existe receita de bolo, infelizmente. Então, as consequências podem ser evitadas. Agora, o acontecimento em si, menopausa, infelizmente, ele ocorre. Ocorre com todas nós, mas a doença da menopausa também ocorre com todas nós? Ocorre, porque mesmo que... eu não posso acreditar nisso, doutor. Eu me recuso a acreditar nisso. Eu diria o seguinte, veja, mesmo que, por exemplo, você não tenha, a mulher não tenha os sintomas, mesmo que a pele ainda possa ficar de forma adequada. No entanto, o vaso, né, que faz parte do sistema cardiovascular, e o osso, em geral, tendem a piorar.
Agora, da mesma Mas forma... isso não é natural? Assim, isso, eu compreendo, por exemplo, que no caso do osso, ou no caso de uma doença cardíaca, mas isso não é uma consequência do envelhecimento? Também não acontece com os homens também são cardíacos nessa idade, concorrem o risco, não é? Só acontece com as mulheres, quer dizer que todas nós agora vamos ter que nos sentir doentes na menopausa? É que a mulher, eu diria assim, ela é uma felizarda por um lado e não é por outro. Infelizmente para os homens, o hormônio masculino, né, a testosterona produzida pelo testículo, o que ela faz? Ela é de risco cardiovascular. É por isso que o homem tem uma incidência maior no homem do infarto, por exemplo. A incidência do infarto na mulher vai ser igual à do homem quando ela tem 10 anos a mais do que o homem. Então imagine um homem com 40, homens com 40 anos de idade. Vai haver uma frequência X de infarto do miocárdio. Nas mulheres, para terem a mesma frequência desse infarto, isso vai ocorrer aos 50 anos, 10 anos depois. Porém, quando a mulher entra na menopausa, esse fator protetor, que é o estrogênio, o hormônio que dá beleza à mulher, que deixa a pele mais sedosa, uma pele de melhor qualidade, dá o contorno feminino à mulher, isso apenas para falar no aspecto estético, que dá o volume mamário, que é o hormônio que é uma consequência do desenvolvimento do folículo no ovário, que vai produzir o óvulo, que pode gerar uma nova criança. Infelizmente, quando o ovário entra em falência, significa a falta da capacidade de produção do hormônio. E, infelizmente, esse aspecto protetor do hormônio feminino deixa de ocorrer, porque ela deixa de formar, ou forma muito pouco. Agora, então isso também ocorre com as mulheres que foram operadas e que não têm ovários e que às vezes são operadas muito cedo? Essa é mais, eu diria que é um pouco mais grave. Por que é um pouco mais grave? Porque, só fazendo um preâmbulo, a mulher no Império Romano tinha uma expectativa de vida de somente 23 anos. Na época do descobrimento do Brasil, 27 anos. Na metade do século passado, em torno de 40 anos. No início do nosso século, a mulher vivia em média 50 anos. Hoje, para os países desenvolvidos, 77, 84 anos. O Brasil, como é uma coxa de retalho, tem variações muito grandes regionais, mas na média dá em torno de 64,9, mais modernamente está se falando em torno de 68 anos. Então, isso implica que se a menopausa, a idade da menopausa é fixa desde a época pré-histórica, em torno mais ou menos de 50 anos, se a mulher viver 75 anos, ela vai estar vivendo 1/3 da sua vida no período pós-menopausal, portanto, com falta do hormônio feminino. E essa falta que dá as consequências. Há 30 anos não se falava de osteoporose. Há 30 anos não se falava de doença cardiovascular na mulher. Sim, porque ela não apareciam, menos, né? As mulheres viviam menos, então esses sintomas dessas doenças não apareciam de fato, né? Não dava tempo, morria antes. Ela morria antes. Como ela vive mais agora, então começa a ocorrer. Agora, felizmente para as mulheres, existe uma forma de prevenir, que é fazer uma dieta adequada. O que eu falo que é dieta adequada? É uma dieta rica em cálcio. O que é dieta rica em cálcio? É dieta rica no leite, de preferência o leite desnatado, e os laticínios, né? Iogurte, ricota, coalhada, e ainda uma dieta, porque a dieta rica em cálcio? Para evitar a perda óssea. A perda o segundo aspecto seria uma dieta pobre em gorduras. Quando eu estou falando pobre em gorduras, eu estou falando evitar carnes gordurosas, frituras, gema de ovo, queijos amarelos, os embutidos, né? Salame, copa, linguiça, salsicha, presunto, evitar os frutos do mar e a pele. O frango é ótimo, mas a pele do frango não é boa. Dessa forma, nós temos uma base de prevenção, que é a prevenção da doença cardiovascular, da osteoporose. A atividade física não é entrar numa academia de ginástica e fazer uma aeróbica. Imagine uma mulher que esteja osteoporótica que vai fazer uma atividade física violenta, pode ter fratura. É o andar, de preferência andar antes das 10 da manhã ou depois das 3 da tarde, porque nesse horário das 10 às 15 horas existe uma radiação maior e pode facilitar lesões da pele que não são muito adequadas. Então antes das 10 ou depois das 3, andar em torno de 45 a 60 minutos por dia. É bom para o coração? É bom para a parte óssea? E o terceiro tópico, a terceira parte daquilo que eu chamo de tripé, seria procurar o médico, o seu médico,
e fazer ele, após examinar e pedir alguns exames, fazer a reposição hormonal da forma mais adequada, se ele achar que é conveniente. E, por exemplo, para aquelas mulheres que sofreram cirurgias e tal, perderam seus ovários, elas também seguem essas orientações mais cedo, então, digamos, Isso. Uma mulher de 30 anos que por alguma razão perdeu os seus ovários e não, ela vai sofrer essas mesmas consequências de uma mulher como se diz, menopausática? Menopausada. Menopausada. Ou climatérica. Então vamos comparar. Imagine uma mulher que entrou na menopausa, como eu falei, aos 50 anos e que vai viver até os 75 anos. Ela vai viver 25 anos em carência hormonal. Agora vamos imaginar uma mulher que entrou em menopausa, por exemplo, cirúrgica, por castração, por um problema qualquer, retirada dos 2 ovários, aos 25 anos. E vai viver 75 anos. Ela vai ficar 50 anos, portanto, o dobro em carência hormonal. Portanto, a chance dela ter problemas é muito maior do que aquela que entrou em menopausa mais tardiamente. Mas, felizmente, existem os aspectos preventivos. É isso que a gente está chamando a atenção. Porque, tradicionalmente, se fala, a menopausa é natural, não tem que fazer nada. Mas as consequências não são naturais. E também, o pai do estudo da menopausa, que era um americano chamado Robert Greenblatt, ele tinha uma frase muito interessante. Ele falava, felizes são as mulheres que têm sintomas. Tipo, por exemplo, ondas de calor, né? Está quente aqui ou sou eu, né? Essas que têm sintomas vão procurar o seu médico. E esse vai se ver na obrigação de fazer um tratamento, que em geral, qual é o melhor tratamento para as ondas de calor? É o tratamento hormonal. E ele falava, infelizes são as que não têm sintomas. Por quê? Ou elas não vão procurar o médico, porque vão estar achando, puxa vida, eu sou uma felizarda, a minha amiga não para de abanar, tem calor o dia inteiro e eu não tenho nada. Ou se elas procurarem um médico, em geral esse vai falar, olha, você não tem sintomas, então em geral não vou te dar tratamento nenhum. Porque esse era um conceito antigo. E hoje esse conceito mudou, né? Mudou. Hoje se estuda o corpo da mulher, hoje se sabe que se faz? Dosagem hormonal, e aí se for o caso, se houver uma carência de estrógeno, né, esse hormônio, aí se dá artificialmente, através de remédios e tal, é isso que se faz? Isso, através dos medicamentos, além daquilo que eu considero mudança de estilo de vida, né? Que é a parte alimentar e a parte de atividade física. Aí a parte preventiva de outras doenças que podem acontecer. Agora, cada caso é um caso, não existe uma receita pronta, né? E também, infelizmente, não são todos os médicos que aceitam esses quesitos. As sociedades internacionais, né? A Sociedade Internacional de Menopausa e outras sociedades que estudam o climatério, têm isso bem estabelecido há um bom tempo, há mais de 10 anos pelo menos, né? Ok, então minha amiga, você já sabe, né? O negócio é procurar seu médico, ou mais de um médico, ouvir as opiniões, ler muito, se informar, para poder passar por esse período numa boa, né? É isso, doutor Nilson? Isso, e nós não devemos esquecer que o Brasil tem praticamente 14 milhões de mulheres nessa faixa etária. Isso significa um contingente de mulheres que é maior do que a população de muitos países, inclusive da América Latina. Pois é. Infelizmente, não vem sendo feito quase nada para ela do ponto de vista de saúde pública ou das nossas autoridades. E o país está envelhecendo. A nossa pirâmide demográfica realmente era uma pirâmide, hoje já não é mais. Envelhecer sem qualidade de vida não dá, né? Isso, dá mesmo. Eu acho que você tocou no tópico talvez mais importante. Acho que mais do que anos de vida é qualidade de vida. Qualidade de vida, porque viver sem saúde, minha amiga, e sem alegria, a gente diz todo dia para você, não dá. Nós vamos para o intervalinho. Muito obrigada, doutor Nilson, pela sua presença no Condição de Mulher. E voltamos já já aqui pela sua Rede Mulher de Televisão. Rede